Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre templos construídos por mãos humanas, porque isso virou moda há muito tempo. Mas quem otorgou o direito aos homens de construírem templos feitos por mãos humanas? Como esse que vocês estão vendo aí nas imagens aqui, ó. São imagens de templos aqui evangélicos, olha só. Cada um maior do que o outro, mais luxuoso que o outro. Olha aí, são vários, né, que existem por aí no Brasil e pelo mundo. Isso é certo para a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra? É claro que não. Não é certo mesmo. É errado. Então, de onde que vem isso? Quem autorizou os homens a construírem templos feitos por mãos humanas? Quem deu essa ordem? Partiu de quem? Não partiu de Deus e muito menos do Senhor Jesus. Não. Isso é invenção humana, de homens, que infelizmente passaram por cima de tudo o que está escrito para construírem esses templos que vocês podem ver por aqui, ó. Esses são apenas alguns. Existem milhares no Brasil e por outros países do mundo afora aí. Existem milhares. E, infelizmente, a igreja, que nunca deveria entrar dentro de nenhum deles, entra dentro desses templos construídos por mãos humanas para fazer não sei o quê. Como se o nosso Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo aprovassem tal coisa. Não, não existe essa aprovação. Então, de onde vem essa persuasão que está persuadindo a muitas pessoas a entrarem dentro desses templos construídos por mãos humanas, como vocês podem ver por aqui, ó. E cada um deles tem uma membresia. Né? Tem pessoas que entram dentro deles aqui. Sentam nos bancos, né? E fazem aí seus cultos, as reuniões, dentro desses templos construídos por mãos humanas. Onde está isso escrito nas Escrituras? Que a igreja um dia fez tal coisa. Leia no livro de Atos dos Apóstolos que você vai ver. Você não vai encontrar nenhum texto ali onde a igreja entrou dentro de templos construídos por mãos humanas. A igreja não se reunia nesses lugares. Pelo contrário mesmo, porque a igreja naquela época estava conscientizada disso. Por que hoje muitas pessoas entram dentro desses templos? Porque elas foram conscientizadas a entrarem nesses templos. Elas foram persuadidas, elas foram iludidas a entrarem dentro desses templos. Elas foram induzidas a esse erro. Por parte de quem? Dos homens, dos pastores, bispos e apóstolos, que construíram esses templos aqui e outros mais para a igreja entrar dentro. Esse é o grande erro, que precisa ser corrigido e ainda há tempo de fazer isso. É preciso se purificar esse erro, porque isso é um erro. Erro que a igreja, infelizmente, hoje está praticando, porque entra dentro desses lugares para dizer que vai cultuar a Deus, louvar a Deus, entregar dízimos de dinheiro para os pastores, bispos e apóstolos que estão nesses templos. Eles exigem isso, para que esses templos possam existir, como estão aqui, ó, bem construídos, ar-condicionado, iluminação, água, rede elétrica, né, internet, telefone e várias outras coisas. É preciso que ele seja mantido. Mantido por quem? Pela membresia que está dentro deles, aos quais os pastores fizeram essas pessoas de massa de manobra, para que esses templos continuem. Então, tudo isso é errado. E é errado por quê? Porque as Escrituras nos afirmam isso. Vamos ler alguns textos aqui, expressando essa verdade. O primeiro texto que eu vou ler está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Por quê? Porque
os pastores, bispos e apóstolos, eles dizem que esses templos são a casa de Deus, que Deus habita nesses lugares, que esses lugares, por isso, são sagrados. Isso é verdade segundo as Escrituras? Não, não é verdade. Então o texto que eu vou ler aqui esclarece isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Está escrito assim, ó. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, todos esses santuários aqui, todos esses templos, foram construídos por mãos humanas. E em nenhum deles Deus habita. Deus não está lá, Deus não entra, Deus não participa disso. Não mesmo, não se engane. É o que está escrito aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. As mãos humanas que construíram esses santuários aqui e outros que existem por aí pelo Brasil afora, Deus não habita em nenhum deles. Por isso, nenhum desses templos é a casa de Deus. Não mesmo. Não se engane. Você vai ver hoje quem é a casa de Deus, para que você fique sabendo disso agora. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, deixa eu achar aqui rapidinho. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então, os pastores, bispos e apóstolos dizem que esses templos aqui são a casa de Deus. Mas o que a Escritura diz? O que a Escritura diz com respeito à casa de Deus? Será que o que a Escritura diz com respeito à casa de Deus vai aprovar a palavra que o pastor e bispo apóstolo diz que esses templos aqui são a casa de Deus? Ou será que o que está escrito vai dizer que a casa de Deus é outra coisa? Então vamos ler aqui o texto. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim, ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa entra dentro desses templos, eles entram ali para oferecerem sacrifícios por intermédio desses templos construídos por mãos humanas. Mas o texto aqui fala outra coisa. Fala que a casa de Deus, a casa espiritual de Deus, é você e eu hoje. É bem claro isso. Sem dúvida alguma, é bem claro. Para que possa ficar evidente isso. Então, vou ler aqui o texto. Ó. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o sacerdócio santo é você. Nenhum desses templos construídos por mãos humanas são santos. Porque quem foi comprado e separado para ser santo foi você e por mim, por bom preço. Essa é a verdade. Esses templos construídos por mãos humanas aqui, nenhum deles foram comprados pelo próprio sangue do Senhor Jesus. Não. Quem foi comprado foi você e foi eu. É o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, para sempre. Nós é que somos a casa espiritual, edificada em Cristo. Essa é a verdade. Então, tudo isso aqui é mentira. Quando alguém te disser que esses templos construídos por mãos humanas são a casa de Deus, é mentira. Essa pessoa é mentirosa. Mas o que eu li aqui esclarece a verdade, para que você possa se apegar a essa verdade com firmeza e nunca se desviar dela. Porque tanto você como eu somos a casa espiritual edificada em Cristo, é o que está escrito.
para que por meio do Senhor Jesus possamos oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Todos os dias é o culto ininterrupto. É um culto que não tem fim. Os cultos dentro desses templos aqui têm hora marcada para iniciar e para terminar. Mas o nosso culto racional não tem fim. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui um próximo texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Deixa eu achar aqui. Então, nesses templos aqui, em nenhum desses templos Cristo entrou. Aliás, em nenhum templo construído por mãos humanas, o Senhor Jesus entrou em tempo algum. Por que ele não entrou? Porque o próprio Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Senhor Jesus sabia disso claramente. É por isso que ele não entrou no templo de Jerusalém em nenhuma vez. Em nenhuma vez mesmo. Então, esse texto aqui, da Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24, fala sobre isso. Ó. Está escrito assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o Senhor Jesus, o nosso exemplo, não entrou em santuários feitos por mãos humanas, em tempo algum. Então, por que você entra hoje dentro desses templos construídos por mãos humanas? Por que e para quê? O que você vai fazer lá dentro? Quem te deu essa ordem? De quem partiu isso? Quem te persuadiu a entrar dentro desses templos aqui? Do templo que você entra? Quem fez isso? Não foi o Senhor Jesus. Esse exemplo não vem dele. Então, partiu de alguém que não conhece o que está escrito. Partiu de alguém que construiu um templo feito por mãos humanas, colocou lá na fachada o nome igreja, A, B, C, D, F, G, H, por aí vai, e começou, e no dia da inauguração do templo, ele disse que aquele templo ali é a casa de Deus. Aí ele entra dentro desse templo e induz outras pessoas a entrarem também. E elas ficam ali e não saem mais. Infelizmente, essa é a realidade. Mas o texto aqui é bem claro. Ó. Porque Cristo não entrou em santuários feitos por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, pessoal, essa é a verdade. Esclarecedora para você e para mim. Para todos que estão nesses templos aqui, ó, entrando dentro desses templos, indo e voltando, entrando, sentando nos bancos e participando do que ali é feito, essas pessoas não estão seguindo o exemplo do Senhor Jesus, que não entrou em santuários feitos por mãos humanas. Nunca fez isso. Então, é hora de aprender esse exemplo. Pelo exemplo do Senhor Jesus, você tem que aprender essa verdade, de que você não pode entrar dentro de nenhum desses templos construídos por mãos humanas. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E quem constrói esses templos aqui dizem que esses templos são a casa de Deus. Mas quem é a casa de Deus de fato e de verdade? Segundo o que está escrito, não segundo o que os pastores dizem aqui. Porque os pastores, bispos e apóstolos que estão dentro desses templos aí, eles afirmam que esses templos são a casa de Deus. Mas vamos ver quem é a casa de Deus agora. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Está escrito assim, ó. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Será que ele está falando do procedimento que devemos ter nesses tempos, que segundo os pastores, bispos e apóstolos, é a casa de Deus?
Não, ele não está falando disso. Está escrito assim, ó. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, a casa de Deus não são esses templos construídos por mãos humanas. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Esses templos construídos por mãos humanas aqui, nenhum deles é coluna e baluarte da verdade. Porque a coluna e baluarte da verdade é a igreja do Deus vivo. Então, a igreja do Deus vivo é a casa de Deus. Você é a casa de Deus, eu sou a casa de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Essa é a verdade, pessoal. É o que está escrito, sem dúvida alguma. Então, nenhum desses templos aqui é a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja do Deus vivo. É você e eu, que fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Essa é a única casa de Deus que existe. É você e eu para sempre. Somos a igreja do Deus vivo. É a verdade sendo revelada pelo que está escrito. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que também está na Epístola aos Hebreus. Vamos voltar lá na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Deixa eu achar aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Por quê? Por que eu vou ler esse texto aqui? Porque os pastores, bispos e apóstolos que construíram esses templos, eles afirmam que dentro desses templos existe um altar. Eles constroem altares dentro desses templos construídos por mãos humanas. E eles pisam em cima desses templos. Eles pisam em cima desses altares. Eles dançam, eles pulam, cai sujeira cai sujeira em cima desses santuários. Eles colocam coisas ali, instrumentos musicais, púlpitos, eles fazem pregações. Esse é o altar, esse é o altar do qual a Escritura fala. Vamos ver aqui qual é o altar que esse texto fala. Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Está escrito assim, ó. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Quem é esse altar que possuímos? Senão o próprio Senhor Jesus. Então, o altar que você e eu possuímos é o Senhor Jesus. Mas o altar que está dentro desses templos construídos por mãos humanas não é o Senhor Jesus. Não é mesmo. É um altar onde as pessoas pisam em cima. Cai sujeira em cima desses altares. Eles dançam, eles andam para lá e para cá, eles varrem, eles limpam, porque porque esse altar que está dentro desses templos, eles se sujam. Mas o altar que nós possuímos é o Senhor Jesus. É isso que esse texto fala claramente. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Então, esse altar que possuímos, ou seja, o altar que a igreja possui hoje, é o Senhor Jesus. Porque foi no Senhor Jesus que foi feita a propiciação para os nossos pecados. A propiciação definitiva pelos nossos pecados foi feita em Jesus. Ele é o altar que possuímos. Então, devemos entender isso hoje claramente, para que não possamos confundir os altares que tem nesses templos aqui com o altar que possuímos, segundo o texto aqui. O altar que possuímos é o Senhor Jesus, mas o altar que existe dentro desses templos construídos por mãos humanas não é Jesus. Não representa Jesus em nada. Jesus não é um altar feito de cimento, de concreto, para as pessoas pisarem em cima. Não. O altar que possuímos, que é o Senhor Jesus, é
o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Ele é aquele que exerce o domínio e a primazia na igreja. Ele é o pastor e bispo de nossas almas, a quem nós nos convertemos. É esse altar que nós possuímos. Então é melhor darmos mais valor ao altar que possuímos, que é o Senhor Jesus, do que dar valor aos altares que existem dentro desses templos construídos por mãos humanas. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Então está escrito assim, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, pessoal, hoje nós temos que saber que nós somos santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos que saber isso hoje. Nós temos que estar conscientizados disso, porque essa é a verdade. Então, nesses santuários aqui, Deus não habita. Não habita mesmo. Já lembra o texto aqui. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas Deus habita no santuário que está na sua vida e na minha vida. Em nosso corpo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus habita em você e em mim. Nós é que somos santuários de Deus. Você e eu, para sempre. Essa é a verdade, da qual nós devemos nos apegar com firmeza para que ninguém mais em tempo algum possa nos persuadir para que possamos dizer que esses templos construídos por mãos humanas são santuários de Deus, são a casa de Deus. Deus habita ali. O altar de Deus está ali. Não, tudo errado. Tudo isso que os pastores, bispos e apóstolos afirmam, referente a esses templos construídos por mãos humanas, é tudo mentira, é tudo engano. Eles estão te induzindo ao erro. Mas o que está escrito não te induz ao erro em tempo algum. Pelo contrário, ele te esclarece a verdade. Para que você possa se apegar a essa verdade com firmeza e nunca se desviar dela em tempo algum. Quem fizer isso vai estar sendo aprovado pelo Senhor Jesus. E também, é claro, pelo próprio Deus, que não habita em santuários feitos por mãos humanas, como esses aqui que vocês estão vendo. Então, é hora de ser esclarecido, é hora de ser informado, é hora de não ser mais enganado, é hora de fugir, escapar e sair fora de todos esses templos construídos por mãos humanas. Todos mesmo. Então, é isso que devemos fazer. Se você ainda entra dentro de templos construídos por mãos humanas, nunca mais entre. Nunca mais. Corte esse mal pela raiz. Corte a indução desse erro pela raiz. Não caia nas mentiras, nos raciocínios falazes e nas sofismas que os pastores inventam para te aprisionar dentro desses templos construídos por mãos humanas. Não acredite em mim, não acredite neles. Existem muitos outros textos referentes a essa questão que eu quis falar aqui nas Escrituras, mas eu só separei esses 6 textos aqui que já são úteis, já são importantes para você ser esclarecido sobre essa questão, de forma definitiva. Então, agora, nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós que cremos naquele que é o pastor e bispo de nossas almas, devemos estar de acordo com as Escrituras. E o que as Escrituras nos mostram claramente é o que devemos entender. É o que devemos nos apegar, é o que devemos nos firmar nessa verdade. Para que assim, nunca mais ninguém possa nos desviar dessa verdade em tempo algum. Então, pessoal, era isso que eu queria falar. Eu espero que, em nome do Senhor Jesus, você seja esclarecido, você seja edificado, você seja conscientizado disso, pelo próprio Espírito da verdade. Porque o Senhor Jesus disse que o Espírito da verdade, ele iria vir para nos guiar a toda a verdade. Então eu espero que
dessa verdade nós possamos nunca mais nos desviar. É isso que eu espero, em nome do Senhor Jesus. Amém.